Olá, meus amigos! E minhas amigas! Está começando mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Hoje iremos falar sobre o peixe gupe, um peixe ornamental muito comum entre os aquaristas brasileiros. O gupe, também conhecido como barrigudinho ou lebiste, é um peixe ornamental de comportamento pacífico, originário da América Central e do Sul e tem uma vida útil de cerca de 3 anos, sendo utilizado em exposições em aquários. Seu nome científico é Poecilia reticulata. Seu nome original é guaru, que significa peixe que come de tudo em tupi-guarani. Por isso também é chamado de barrigudinho. É também chamado de lebiste, devido ao nome científico Lebistes reticulatus, nomenclatura anteriormente adotada para esta espécie, após uma revisão geral da família Poecilidae. O peixe gupe pertence aos ciprinodontídeos, que incluem os peixes vivíperos como os platis, molinésias e espadas. São originários da América Central e América do Sul. Hoje podem ser encontrados em rios e lagos de praticamente todo o globo. É curioso que o peixe barrigudinho possa estar relacionado ao controle de mosquitos transmissores da dengue e da malária, fato que contribuiu para a popularidade desse peixe. As autoridades de saúde em vários países começaram a introduzir alguns espécimes de gupes em valas, riachos, pântanos, planícies aluviais e até bebedouros dos bovinos. Atualmente, há alguns trabalhos e estudos direcionados ao uso do gupe para esse fim. Algumas populações de gupe são formadas por peixes nativos ou que escaparam para a natureza ou até introduzidos intencionalmente para combater doenças como a dengue e a malária, já que esse peixe se alimenta das larvas desses insetos causadores dessas doenças. Apesar de pequeno, é um peixe muito resistente e está distribuído em vários países com climas subtropicais e tropicais. Peixes gupes costumam ser a primeira escolha para aquaristas começando no hobby do aquarismo, porque são fáceis de criar, reproduzir e têm uma grande variedade de cores e tipos. Gente, fato interessante. Cada gupe tem uma sequência de cores diferente do outro. As fêmeas podem atingir até 6,5 cm, mas podem começar a se reproduzir a 2,5 cm. Os machos são menores, até 3,5 cm. No entanto, ao contrário das fêmeas, a cor do gupe macho é muito bonita e colorida, enquanto a fêmea não é muito brilhante e atraente. Outra característica muito importante é que a barbatana caudal do gupe tem uma grande variedade de formas diferentes. São muito ativos e cheios de vida, nadando a qualquer hora e em qualquer lugar. Outra vantagem é a simplicidade do gupe, pois não precisa ser equipado com muitos equipamentos no aquário e pode suportar uma vida mais longa do que outros peixes ornamentais em condições mais rústicas. No entanto, gupes fêmeas grávidas são muito sensíveis ao frio. Por isso, a temperatura da água deve ser mantida em 24 graus Celsius. Caso contrário, podem ser atacados por ictítio, que são aqueles pontinhos brancos, ou até mesmo por fungos. O aquário deve ser de no mínimo 100 a 120 litros. As pessoas podem misturar gupes com outros peixes porque eles são onívoros e pacíficos com outros peixes. No entanto, deve-se ter muito cuidado ao escolher um companheiro que irá morar no mesmo aquário, pois é um peixe de cores vivas e com nadadeiras longas, muitas das quais são facilmente alvejadas por outras espécies gananciosas. Recomenda-se a convivência com outros poecilieus, como os platis, espadas e molinésias. Pode-se colocar também no mesmo aquário de limpa-vidros ou cascudos, porém sempre de olho no pH, temperatura e outras características compatíveis da água. Os gupes machos podem fertilizar de 3 a 5 fêmeas.
Os ovos do gupe são fertilizados no corpo da mãe e lá permanecem até o nascimento. Aos 3 meses, as fêmeas de gupe atingem a maturidade sexual. Seu período de gestação é de aproximadamente 22 a 26 dias e o intervalo entre os partos é um pouco mais longo. Normalmente nascerão 30 a 60 alevinos de gupe. A qualidade da ninhada dependerá do tamanho da mãe e da qualidade da alimentação. Independentemente de outros fatores, os alevinos raramente são produzidos em grande quantidade durante a primeira gravidez. Algumas mães ignoram seus filhos, podendo até engoli-los facilmente, praticando canibalismo. Alguma forma de proteção deve ser fornecida, como plantas densas, telas, pedras ou qualquer outro equipamento usado como abrigo. Por apresentarem sacos vetelinos, os alevinos terão comida à vontade por até 2 dias. De acordo com a origem e a cor do gupe, existem várias linhagens de gupe de raça pura com nomes diferentes. Por exemplo, o Snake Skin, o Black, o Dourado, Red Tuxedo, Verde, Roxo, Azul e Half Black. Gente, agora nós vamos ver a classificação do gupe quanto ao formato da cauda de acordo com a União das Confederações de Aquarismo no Brasil. Gupe Véio Tail, cauda em forma de véu. A nadadeira caudal deve ter a forma de um triângulo isósceles de 45 graus, de 10 por 10 do comprimento do corpo. Gupe Triangle Tail, cauda em forma de delta. A nadadeira caudal deve ter a forma de um triângulo de 70 graus, de 8/10 do comprimento do corpo. Gupe Fantail, em forma de leque ou ventilador. A nadadeira caudal é delicadamente curva nas bordas superiores e mais baixas. Seu comprimento corresponde a 8/10 do comprimento do corpo. Gupe Scarftail, que é em formato de lenço ou bandeira. A caudal tem uma forma retangular e seu comprimento corresponde a 8/10 do comprimento do corpo. Gupe Double Sword Tail, cauda dupla em forma de espada. A caudal tem uma forma básica oval e 2 extensões em forma de espada nos raios superiores e inferiores da cauda. Gupe Top Sword Tail, espada superior. A caudal tem uma forma básica oval e uma extensão em forma de espada no raio superior. Gupe Bottom Sword Tail, espada inferior. A caudal tem uma forma básica oval e uma extensão em forma de espada no raio inferior. Gupe Lyre Tail, cauda em forma de lira. A caudal tem a forma de uma lira. A forma básica é redonda e não deve exceder 4/10 do comprimento do corpo. Gupe Coffertail, cauda em forma de uma pá. A forma de caudal se parece com uma pá. O início da caudal é redonda e se abre paralelamente ao eixo do corpo. Gupe Speartail, formato de lança. A caudal tem a forma da ponta de uma lança. Seu comprimento corresponde a 8/10 do comprimento do corpo. Gupe Roundtail, cauda redonda. A caudal é redonda, com um diâmetro de 5/10 do comprimento do corpo. Gupe Pintail, cauda em forma de alfinete. A forma básica da caudal é arredondada, com um diâmetro de 4/10 do comprimento do corpo. A dorsal é fina e se levanta, íngreme no início. Já a extremidade é pontuda e se afina a partir do último terço de seu comprimento. Toda a linhagem do gupe é produzida por cruzamentos pré-determinados obtidos de espécimes selvagens. Este possui características genéticas mais significativas do que todos os outros genes. Qualquer tendência de implementação de criação deficiente é que, independentemente da qualidade do estoque de reprodução, cada vez mais espécimes com características de gupe selvagens serão obtidos. Por exemplo, se formos a uma loja de aquários, compramos gupes diferentes e depois os reproduzimos misturados no aquário comunitário. Neste caso, incubaremos peixes de policultura de diferentes pedigrees e qualidades.
cada vez mais parecidos com os guppies selvagens, ou seja, incolores e pequenos. A genética dessa espécie é incrível, pois o guppy tem a capacidade de alterar várias características em uma mesma linhagem. Por isso, o trabalho de melhoramento genético e manutenção da qualidade do peixe puro de geração em geração é um desafio fascinante. Esse desafio exige muito trabalho, paciência, dedicação e espaço. O guppy é um peixe muito fértil e, em média, tem uma vida sexual muito ativa após os 4 meses de idade. Sua expectativa de vida média sexual é de 1 ano a 1 ano e meio, e todas as fêmeas dão à luz a cada 28 dias. O número de filhotes variam de 5 a 180, dependendo, claro, do tamanho da fêmea, ascendência, alimentação e qualidade da água no tanque. O primeiro passo na reprodução de guppies é a seleção da matriz. Ou seja, quando escolhemos um casal de guppies, teremos uma história genética completa e tentaremos descobrir a sua origem. Se você comprar em uma loja, poderá obter um bom estoque de reprodutores, mas com características genéticas antagônicas. Você pode comprar, por exemplo, um macho de cobra dourado e uma fêmea de cobra dourado, porém com ancestrais distintos, ou seja, que cruzando entre si não se obtém filhotes de qualidade. Caso você consiga obter um padrão de qualidade deste casal, demoraria muito tempo. O melhor a se fazer é comprar matrizes de criador cuja linhagem genética seja de confiança, ou seja, você adquire matrizes puras, ganhando assim anos em seu trabalho genético. Como todos sabemos, os guppies são muito férteis depois de alguns meses. Então, a troca de genes ou hibridização pode ocorrer. Quando isso acontece, as fêmeas têm a capacidade de preservar os espermatozoides por 5 a 8 gerações de descendentes, e não haverá um pai correto após a inseminação. Se outro macho fertiliza imediatamente após o nascimento, o futuro pai da próxima prole será o último pai a fertilizar em média de 4 dias após o último nascimento. Se colocarmos um novo macho no segundo dia após o nascimento dos filhotes, alguns ovos já foram fertilizados na fêmea, então em média ela terá 75% de crias provenientes de novos machos e 25% de velhos machos. Desta forma, podemos apagar a memória reprodutiva de uma fêmea já fecundada por um macho desconhecido. Para isto, basta deixar a fêmea com esse novo macho com ela antes, durante e depois do parto. Assim sabemos que este será o pai da próxima prole. Deve haver sempre machos excelentes em nossa caixa de criação. Eles seguem os padrões do pedigree. Caso contrário, será uma tragédia, porque machos não tão bons inseminarão fêmeas excelentes, estragando todo o trabalho de criação. Pessoal, os guppies são onívoros. Eles se alimentam de derivados de carnes e vegetais. Você deve alimentá-los várias vezes no dia, desde que seja uma quantidade pequena. Eles adoram alimentos vivos, como artêmias salinas ou enquitreias, mas também comem alimentos secos, em flocos, granulados ou liofilizados. Para os filhotes, você pode misturar essa ração com água para fazer uma espécie de mingau. Da mesma forma, alimente-os várias vezes ao dia, acompanhados de artêmia recém-nascida, para garantir um crescimento saudável dos seus filhotes. Usem muitas plantas, algumas com raízes e outras flutuantes, para que os filhotes se escondam dos pais que podem comê-los e cresçam ao mesmo tempo sem problemas. Então, gostou da nossa explicação sobre guppy? Você já cria algum tipo de peixe na sua casa? Conte aí nos comentários. E já te pedimos, se inscrevam no canal. Se inscrevam também no Instagram do Jornal do Fazendeiro, @Jornal do Fazendeiro. Deixem seu like, compartilhem com seus amigos e familiares. Ative o sininho para ficar sempre por dentro do mundo rural, do mundo dos pets e dos animais em geral e seus habitats. Até a próxima! Tchau!